Sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas. Hoje nós vamos falar a diferença entre individualismo e individualidade, né? Vai ser bem interessante. Tá? Dos nossos vídeos, já curte, já deixa o seu like aí, porque às vezes no fim você já esqueceu, né? Vamos começar o assunto. É interessante, eu sou astróloga, né? Mas você sabia que você pode traçar o mapa de uma criança logo em seguida ao nascimento? E você vai descobrir aquele potencial que aquela criança vai ter. Mas não é só, essa criança tem uma tendência a isso, aquilo, mas também os conflitos que ela vai ter com os pais, os conflitos que ela vai ter na vida, quais são riscos de traumas, riscos de acidentes, risco de situações, isso antes de acontecer, né? E aí a gente fica pensando, tá, mas então não existe o livre-arbítrio? Né? Então não existe, a pessoa já está tudo já pré-determinado? Em parte sim. Em parte sim, porque a gente tem predisposições, a gente tem um contexto no qual a gente nasce, a gente tem o que a gente vai estar confrontando durante a nossa formação, e isso parece que já determina alguma coisa, né? Então, e aí a gente fala, tá, mas não existe então o livre-arbítrio? Existe. Existe a forma como você vai lidar com aquilo que você trouxe. A gente não tem infinitas possibilidades. A ideia de um livre-arbítrio que, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tá, gente? Você nasceu em tal lugar, você nasceu em tal cidade, você teve tal formação, você tem como lutar, mas você não tem como ser algo que seja totalmente impossível para o seu, até para a sua condição física, que também está ditada através desse mapa, né? Por outro lado, a sociedade, ela tem uma estrutura que favorece, né, a questão de uma uniformização. Essa uniformização, ela é importante porque é mais fácil você controlar pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas ideias, que mais ou menos variem, sabe? É mais fácil deixar uma liberdade para você poder escolher a cor da sua roupa, mas assim mesmo você fala assim, olha, mas tem que ser entre branco, vermelho e verde, tá? Você não tem... Antigamente eu vivia a época em que os carros você andava na rua, tinha carro de todo tipo de cor, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia você não encontra um carro amarelo, um carro verde, cor-de-rosa, azul claro, né? Essas cores, a gente não tem mais isso. Laranja, né? Enfim. E aí é esperado que a gente siga roteiros pré-definidos, né? Mais ou menos as carreiras, mais ou menos em volta daquele contexto social que você nasceu, os padrões de consumo, os valores herdados, padrões de comportamento positivos e negativos, valores religiosos ou que estão na moda. Então, contra esse pano de fundo de homogeneização, que o individualismo contemporâneo surge como uma ânsia desesperada por afirmação da sua própria existência. É mais ou menos como se a gente está sendo tão consumido por essa turba de pessoas, todas fazendo coisas muito parecidas, que a gente tem uma ânsia de existir, de se destacar. E se destacar perante, né? E isso cria aquela ideia, né, de que a gente quer se destacar na multidão, sermos vistos como únicos, sermos vistos. Então é uma roupa, vamos ser os primeiros a usar tal roupa, vamos usar roupa de tal marca. E sempre uma sensação de que para você brilhar, você precisa provar que somos melhores do que o outro. E precisa também fazer com que o outro fique menos. Né? Então, isso favorece a ideia de que você tem que ganhar mais e alguém tem que ganhar menos, porque se você tiver o mesmo iPhone que o outro, você não se destaca. Então, aquela pessoa não pode se destacar. E aí a gente vai nomeando
quem pode, quem não pode, e nessa a gente vai ter uma sensação de pertencimento, uma sensação de coletividade dentro da própria família, dentro de um grupo religioso, dentro de da noção de pátria, etnia, enfim, a gente vai se identificando com aquilo que é mais parecido com a gente e vamos tentar demonizar o que não seja parecido com a gente. É como se nessa lógica a noção de coletivo ela vai se restringir a círculos como família, nação, identidade, alguma coisa parecida com você. E aí esses grupos, né, só ajudam a reforçar que é um contra o outro e ajudam a reforçar a ideia de que você está se destacando porque você tem alguém que está se desdestacando, né? Mas aí acontece, né, que você tem, e hoje é uma pandemia, né? A questão das questões das dores da alma, né? Vem a sensação de inadequação, sensação de fracasso, sensação de depressão, sensação de traumas, resposta, né, a algo que você sente que não está sendo visto dentro de você, né, as que a gente chama de dores da alma. E, infelizmente, diante de uma situação assim, hoje existe uma tendência, primeiro, categorizar, né? Então vamos, você o que é? Você é TDAH, TE, TA, altas habilidades, borderline, gente esquizofrênica, sabe? Você tem que estar dentro de alguma categoria para de novo poder se sentir destacado naquela categoria e vai se medicar e continuar se isolando. Por quê? Porque o que não querem é que a gente tenha a capacidade de enxergar que a questão é sistêmica. E quando eu falo sistêmica, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque existe a ideia da expressão, né, usada pela a constelação familiar, né? E quando fala da constelação familiar, a constelação familiar ela trabalha essa questão do sistêmico, mas ela dentro do que é o familiar. E o familiar é outro você, não tem ainda uma perspectiva de largo alcance, né? E aí as pessoas preferem tomar um remédio, se medicar, passar a vida inteira sem questionar esse sistema que está causando isso não só para você. Quando a gente tem essa possibilidade de estar aqui nas redes, estar conversando e percebe que mais pessoas têm o mesmo problema, a mesma dor, e não nasceram na mesma família, e você fala, tá, mas então eu não sou assim porque minha mãe me bateu? Não, eu não sou assim porque aconteceu tal coisa? Não, gente. Vamos pensar que existe uma estrutura em que algumas coisas são validadas, outras não, e que as pessoas vão tender a ter essa dor e que essa dor, na verdade, é um chamado. É muito difícil entender isso, né? Que às vezes você está tendo uma dor porque é um chamado para que você olhe para si. Na verdade, quando a gente busca esse anseio que a gente faz um caminho transverso para tentar se sentir alguém, na verdade a gente está se sentindo ninguém, a gente está querendo se destacar no meio de uma turba, né? Se destacar pertencendo a uma turba, né? A gente não tem noção da identidade. E isso é uma coisa que não se mexe. Então as pessoas elas vão trabalhar, vão fazer uma terapia para aceitar o sofrimento, ou elas vão fazer uma coisa que também hoje em dia está muito em voga, que é cursos de autoconhecimento. Esse curso de autoconhecimento é só para você, não existe um autoconhecimento coletivo, né? Se é auto, é individual. E aí a gente vem com uma questão que é a seguinte, né? O individualismo, ele é resultado justamente de que você não tem uma identidade, você está imerso no coletivo e você tem um anseio por existir, porque no coletivo tanto faz, você é número, né? Então tanto faz se você vive, você morre, porque ali, todos os que estão ali não têm um valor intrínseco, eles são, morreu, põe outro, né?
E isso traz uma dor, porque o nosso íntimo, nós sabemos que nós não somos qualquer, mas a gente não está expressando aquilo que nos diferencia. Esse processo, né, o caminho da individualidade, é um caminho que vai esbarrar em parar de você encontrar a resposta das suas dores na questão de, não, no passado, né, a ideia de que assim, não, minha mãe me bateu. Você nasceu com propensão a que tenha uma mãe assim, então a gente vai entender o porquê que você teve essa mãe assim. O porquê, tudo isso é chamado, gente. As questões que a gente vai encontrando na vida, elas estão aparecendo para você parar e falar assim, não, gente, eu estou sentindo essa dor e às vezes não adianta você falar assim, não, então eu vou mudar, vou sair desse namorado, arranjar outro, vou brigar com a família, vou arranjar outra pessoa. Repete padrão. O padrão repete porque você não está entendendo que aquilo é um chamado para que você olhe para si e desenvolva as suas capacidades individualmente. O que é a individualidade? Cada um você nasceu com aqueles recursos que a gente pode traduzir através do mapa, mas você pode fazer o melhor em cima daquilo. Ou de só seguir, e aí quando vão acontecendo as situações, você vai só reagindo conforme a maioria das pessoas reage. Então, com tantos anos você casa, com tantos anos você tem filho, com tantos anos você junta dinheiro, você compra uma casa, depois você se aposenta, depois você se prepara para morrer e morre. É mais ou menos assim. E aí você olha para a sua vida e você fala assim, tá, mas o que eu fiz de diferente? O que eu vou deixar? Vou deixar um patrimônio para os filhos, que vão brigar para ter aquele patrimônio, vão dividir o troquinho. A gente tem potenciais e a gente tem como desenvolver esses potenciais. Quando a gente trabalha dentro da bruxaria, a ideia, né, é justamente que você tenha o seu potencial máximo. O que a gente chama de magia é quando você acessa aquilo que é o seu dom verdadeiro, aquilo que é a expressão da sua vontade, a expressão da sua natureza. E quando você tem essa possibilidade de desenvolver essa expressão, você percebe que você não é ameaçado pelo destaque do outro. Você tem a noção de si mesma, você tem a sensação de que você existe para si. Você não precisa da validação de outras pessoas. Você não precisa do reconhecimento. Você não precisa sentir que um é menos para você se sentir mais, né? O individualismo também, ele cria na questão religiosa uma outra mazela, que é a questão de você achar que compra favores dos deuses, né? Então a ideia é assim, tá? E aí eu acendo a vela cor-de-rosa e aí o meu amor vai aparecer. Ou então, eu estou me sentindo muito culpado, estou me sentindo muito fracassado, eu vou fazer caridade. E aí a sua sensação de pertencimento, de estar participando do coletivo, é dar uma esmola para o mendigo. Mas você entende que você dando a esmola para o mendigo, você também está inferiorizando, você está dizendo, olha, veja como eu sou poderosa, né? Eu tenho aqui o dinheiro que você está precisando. Não é você ter consciência de qual é o seu papel nessa sociedade e que quando você tem essa consciência de qual é o seu papel na sociedade, você também tem a consciência do papel do outro. Você consegue ver a humanidade no outro, né? Tem um trechinho do livro dos livros do Harry Potter, né? A Ordem de Fênix, atribuído ao Sirius Black, que o mundo não se divide em pessoas boas e más. Todos temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é o lado que decidimos agir. Isso é o que realmente somos. A gente pode escolher, né? A gente pode escolher só não ir pela maré, só não seguir o que todo mundo faz. A gente tem que acordar, perceber as nossas diferenças, sentir quando a dor emerge, ela não é com
com medicamento, você tem que lidar com essa dor e entender que ela é um chamado para você enxergar alguma coisa. A medicação, ela só é algo para você estar, lógico, gente, que vai ter casos extremos em que é necessária a medicação, mas o problema é que a medicação hoje em dia, ela virou a panaceia universal, ela virou como eu vou sobreviver nesse mundo, continuando sendo do jeito que o mundo quer, né? E não eu vou expressar minha autenticidade. É mais difícil o caminho de você expressar a autenticidade. Você vai esbarrar no mundo inteiro querendo que você seja igual. Só que não é assim. Quem quer ser bruxo tem que ter consciência de que o que vai fazer você se tornar uma bruxa, tornar você ser capaz de fazer alguma coisa em termos de magia, é a sua individualidade, que ela vai te deixar num nível em que as sincronicidades começam a ocorrer. E não existe você desenvolver os seus aspectos mágicos sem a individualidade e sem um processamento individualizado para lidar com essa individualidade. Não adianta você falar assim, não vou fazer um curso de autoconhecimento com 100 pessoas. Ali cada um tem sistemas diferentes e ali você vai entrar nesse esqueminha, no esqueminha do eu sou mais bonita que ela, então eu tenho mais poderes, ou então eu faço aquilo, eu sou mais, aquela é menos. Ai, gente, não. As etapas primeiro o individual, você encontrou aquilo que é a sua natureza, você sabe, você se vê como uma pessoa, aí você também encontra o teu lugar no mundo. E aí sim você tem como enxergar o outro e como também entender como interagir. Enquanto está todo mundo cego, não chega a lugar nenhum. Estão gostando dos nossos vídeos? Se estiverem, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, a gente está sempre respondendo. E sugestões de pauta para a gente estar abordando aqui no canal também, tá bom? Até mais!